Bom dia. Então ninguém está sozinho. Olá, Sr. Joaquim Guerra, está bem disposto? Bem vestido, que está ali atrás da câmara. Já viu? Já. Pois está, Bem, pois bem está. vestido, sim, Está senhor. bem bonito. Está tudo bem, Sr. Joaquim? Então vá, olha que este tema se calhar não lhe interessa muito assim. Mas se quiser ouvir, deixe. Nunca se sabe, nunca se sabe. Hoje vamos falar do sono nos mais pequeninos, o sono nos bebés, nas crianças. Deixa-me já dizer que hoje queríamos que viesse a estúdio e que entrasse por Skype uma colega nossa, a Ruth Braga, que é apresentadora aqui do Porto Canal, que tem duas filhas maravilhosas, mas lá está. Depois a mãe dorme mal, fica mal disposta, fica enjoada e não sei o quê, e não conseguimos tê-la aqui connosco. Precisamente porque o sono, para além de perturbar até o desenvolvimento das crianças, depois mexe muito também com a vida familiar e dos pais. Exatamente. E pronto, e a nossa Ruth foi apanhada na curva. Beijinho, Ruth. Temos muita pena que não entres em direto connosco, mas pronto. O importante é que os miúdos estejam bem. Dá-me uma ideia. Então o que é que podemos dizer sobre o sono dos bebés, enfermeira? Que é algo Mexe com o desenvolvimento dos bebés. mexe com o bem-estar do bebê. Com o bem-estar. Com o bem-estar do bebê, com o bem-estar da mãe, com a confiança da mãe em estar com o bebê, com a segurança do bebê. Há até uma hormona que se desenvolve durante o sono do bebê, ou seja, por isso é que há pessoas, há aquele mito que não se deve acordar o bebê enquanto não dormir, sei lá, não sei quantas horas, mas são imensas. Não sei se será mito, se será verdade, mas há pessoas que dizem que não se deve acordar porque há uma hormona que se desenvolve e que ajuda no desenvolvimento enquanto o bebê dorme. É mito ou é verdade? Acima de tudo, o sono é uma necessidade humana básica. Tem uma função É um reparadora. Tem uma função reparadora, quer fisiológica, quer nos afetos, quer mental. Portanto, o interromper essa função fisiológica, essa função reparadora, vai destabilizar o bem-estar da criança. Portanto, deve-se evitar, é mais nesse sentido, evitar destabilizar uma necessidade reparadora que naturalmente o bebê tem para estar bem. Não é? Isso deve ser respeitado. E, acima de tudo, quando se fala num bebê e no sono do bebê, é importante perceber quais as necessidades reais do bebê. Há bebés que precisam dormir mais do que Ou outros. seja, não há uma regra. Não há propriamente uma regra básica. É como nos adultos, no fundo. Exatamente. É como connosco. A criança pode dormir até 16 horas, um bebê pode dormir até 16 horas, não quer dizer que tenha que o fazer, não é? E os pais, os cuidadores principais, têm que estar atentos a essas necessidades. Não É como com a comida. Exatamente. Há crianças que precisam de comer muito, muito, muito até estarem saciadas e bem e saudáveis e outras que têm um metabolismo muito mais diferente. No fundo é diferente. Exatamente. E a alimentação aí será dada conforme a necessidade da criança. No entanto, é sempre bom ir introduzindo gradualmente algumas regras, alguns cuidados que vão ajudar a criança a balizar as suas necessidades alimentares e as suas necessidades de sono, porque isso depois dará confiança e segurança à criança no seu crescimento. E Ou seja, os seres humanos também são muito seres de hábitos, portanto os bebés têm que ser habituados desde pequenino e ter aquelas regras, não é? Pois ficam totalmente estabilizados, se mexe nas rotinas deles. Exatamente. As regras devem ser introduzidas gradualmente e não impor regras, não é? Porque muitas vezes as necessidades da mãe não é a necessidade da criança e é preciso respeitar muito a necessidade da criança, ir entendendo e percebendo se a criança precisa de mais tempo para dormir, isso deve ser aceite e deve-se adaptar à necessidade da criança. A partir mais ou menos dos 3, 6 meses, aí gradualmente se deve introduzir as necessidades da família, as necessidades de uma sociedade, para que depois a criança tranquilamente se adapte gradualmente às necessidades reais da família, de uma sociedade. Certo. Mas isso é um processo gradual que se deve ir fazer. E é uma coisa que se calhar convém ter a ajuda do enfermeiro, convém ter a ajuda do pediatra, mas se calhar a própria família tem de construir a sua regra. Não será assim? Sim. Primeiro tem que fazer a leitura da necessidade da criança. É importante estar atenta à vezes criança. é difícil, porque eles não falam, a enfermeira não sabe. falam, claro que não falam, não é? Mas as crianças vão sorrindo e vão chorando e vão mostrando um mal-estar conforme as suas necessidades vão sendo saciadas ou não. Quando as necessidades não são saciadas, a criança mostra instabilidade, zanga, choro, irritabilidade, fácil. principalmente, não é? E é importante percebermos que há crianças que precisam de ter um sono longo de 6 horas, outros precisam de mais horas. E a mãe vai vendo isso, não é? Há vários tipos de choro que a criança vai apresentando nos primeiros 3 meses. Também começam a conhecer. Começam a conhecer esse choro, vão percebendo mediante esse choro as necessidades da criança, se é uma necessidade alimentar ou se é de sono, ou se realmente a criança precisa de estar com um adulto, não é?
Mas gradualmente a criança vai sendo introduzida Quando nos diz hábitos. gradualmente é o quê? Porque isto até despoleta, há pouco estávamos ali a falar na maquilhagem deste tema, isto até despoleta às vezes graves discussões em família. Sim, sem dúvida. Porque os pais pensam de uma forma, as mães pensam outra, os médicos dizem para fazer assim e Exato. assado. E, portanto, impor regras nos bebés deve ser, quando diz gradualmente, é o quê? No primeiro mês, podem dormir na cama com os pais, no Primeiro quarto dos mês, pais. Isto é um primeiro assunto mês, delicado. O primeiro mês, os primeiros 3 meses, é para a criança se adaptar ao novo ambiente, é para os pais se adaptarem àquela criança, conhecerem-se. É uma fase de namoro, principalmente, uma fase de conhecimento. Ou seja, isso deve ser um ato de prazer do cuidador, é conhecer o outro e ter prazer em conhecer, não é? Gradualmente, ou seja, por volta dos 3 meses, a criança já está mais ou menos adaptada àquela que é a sua mãe, àquele que é o seu pai, àquele que é o ambiente familiar. E gradualmente a criança vai se sentindo mais segura. Quando se está a dar de mamar, é importante que é bom para a mãe ter a criança lá perto da sua mãe, no seu quarto. É confortável para todos, eu acho. Para toda a gente, exato. E depois há sempre aquela preocupação de se o bebê está a respirar ou não. Isso dá conforto à mãe perceber que a criança está ali ao lado e a respirar. Evitar a cama dos pais, mas num berço no próprio quarto. Costumamos aconselhar que a criança saia do quarto aos 6 meses de idade. Aos 6 meses? Aos 6 meses nunca. Há pessoas que têm miúdos com 5, já 6 10, anos 12, e 10 e 12 6 e anos. 10 anos a dormir com eles. Nós Se não é sabemos. todo saudável. É muito mais fácil retirar uma criança aos 6 meses, né? Porque depois não aquilo está passa a ser normal completamente para eles. dependente, e quanto mais tarde for, mais difícil é fazer esta separação. Portanto, não é? aos 6 meses, É o conselho da sua enfermeira, é o ideal que se retire o ideal a criança é ir a criança para o quarto dela. Exatamente. Não é? Porque os sons que os pais fazem durante a noite, a relação entre os pais, a criança ouve tudo quando dorme, não é? E muitas vezes é uma das causas de alterações no sono. Ou é uma televisão no quarto que está ligada, ou é um rádio, ou é um computador. A criança precisa de um espaço tranquilo, acima de tudo. A criança precisa de saber que àquela hora vai para a cama todos os dias. Claro. Àquela hora há um cuidador que se despede e a criança está na mesma cama sempre, todos os dias, no mesmo espaço. E criar a rotina, não é? Criar a rotina. Se bem que desde depois ser cedo. enfermeira, quando se alteram as rotinas porque há um evento ou um dos pais precisa de sair, a criança sofre. Exatamente. Sente-se ali enganada, não é? Exato. Muitas vezes as pessoas acham que o fato de estar de férias que devem alterar as rotinas. Este fim Pois. de semana pode-se alterar as rotinas. Há pessoas que dizem férias, não há regras. Não deve ser assim. Não? A criança pequenina precisa ter sempre as mesmas regras. Quer esteja de férias, quer seja de fim de semana. Convém deitar sempre mais ou menos à mesma hora. Evitar ir a festas no final de tarde. Hoje em dia vê-se muitos pais que acham que é bom dar festa de aniversário às 9 da noite. Uma criança não é bom. Uma criança Eu já vi pequena não bebés é de colo, todo, não é todo. em concertos, com os fonezinhos para proteger os ouvidos e ficaram até de manhã, não é? Só até fica com o coração apertadinho, mas Exato. não sei. Exato. Mas pronto, a enfermeira já tem deu a que se opinião. adaptar às necessidades reais de uma criança. Não é? E agora falou também de uma coisa importante, das noites não tranquilas e os pesadelos. E quando as crianças começam com aqueles pesadelos horríveis, como é que os pais devem reagir e ajudar? Habitualmente os pesadelos coincidem com o medo, o primeiro grande medo, que é aos 3 anos. Né? Aos 3? Por volta dos 3 anos surge o grande medo, o medo escuro. Né? O medo escuro reflete o medo de perder a mãe. E o melhor realmente é deixar uma luz de presença no quarto da criança, né? E que todos os dias à noite, se houver pai, o ideal é que o pai conte uma história sempre, todas as noites à criança. É mais fácil, quando é o pai a contar a história à noite, a criança resolver mais depressa o medo escuro, por exemplo. É o medo que surge por volta dos 3 anos, por volta dos 4 anos deve estar mais ou menos resolvido. E quando é que se apaga a luzinha de presença? A criança muitas vezes pede, que já não precisa. A criança diz que já... Quando o medo está resolvido, a criança diz, eu já não quero, já cresci. Pronto. E outra coisa muito comum, vamos lá ver, vamos fazer aqui um teste só ao nosso público. Claro. O que é que vos parece? Não, já agora, Não, primeiro porque o teste de matemática. 8 vezes 6. Sim. E depois... Não, estou a brincar. Não, que é para ver, eu tenho a minha opinião, a enfermeira também tem a dela. Deve-se embalar ou não um bebê para auxiliar a dormir? O que é que vos parece? Parece que quem acha que se deve embalar, que é saudável? Embalar não é embalar fazer um uma bebê. embalagem. Então embalar... levantem bem, que é para eu conseguir ver. Olha, 4 pessoas aqui do nosso público, é uma amostra,
Exato. Acham que Calor. se deve embalar o bebê? Senhora enfermeira, qual é o verdicto? Ligeiramente, não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum? Ligeiramente. É que há pessoas que são Agora- completamente contra. Ligeiramente, não tem mal nenhum. É quase que intuitivo. Nos primeiros 3 meses, termos um bebê ao colo e fazermos isto. Não é? Ou quando cantamos, até podemos cantar e dançar e fazer. Agora, uma coisa sistemática, não há necessidade. Então e de o aqueles fazer. balões, aquelas coisas modernaças que existem agora que embalam o bebê por si próprio? Já viram? Sim. Aqueles balões que são automáticos, não estão sempre assim. Pois, mas os bebés não precisam disso. Os bebés não precisam disso. Ou então pôr aquele filme Precisam. A Mão que Embala o Berço. Não, as crianças não precisam disso. Precisam da tranquilidade do cuidador. Precisam da tranquilidade, do sorriso, do bem-estar do cuidador consigo próprio. É disso que eles precisam. Tudo o resto é fácil, não é? O sono vem naturalmente. A lógica é sempre complicado nos primeiros meses, quando a mãe ou outro cuidador está a se adaptar a uma criança, não é fácil, não é? E o mais importante, que aconselhamos sempre, é que a mãe encontre o seu espaço de bem-estar primeiro, não é? E aí tudo corre muito mais facilmente. E ajuda o pai também a adaptar-se, O não é? pai Quando a tem mãe que ajudar a mãe. O pai tem que existe ajudar a para mãe. ajudar a mãe a encontrar também esse espaço de equilíbrio dentro de si. E depois vem a ciumeira, que é outro assunto que podemos falar um dia destes, não é? Que há pais que depois têm Exato, ciúme do muitos tempo, ciúmes. do tempo que as mães passam com os bebés. Exatamente. E muitas Pois é. vezes as relações no casal começam a correr mal porque o pai não aguenta partilhar aquela relação que era só com a Dos mãe, dois? não é? Agora passa a ser a terceiro elemento, não é? E passa a ser às vezes mais importante, ou mais dependente, pelo menos, não é? Exatamente. Então deixe-me dizer-lhe qual é a tarefa, no que toca a este assunto, o sono dos bebés, qual é a tarefa mais árdua do seu trabalho como enfermeira? Por exemplo, é explicar aos Ou pais, desafio. é explicar aos pais que as crianças devem dormir no seu quarto sozinhas. Explicar aos pais que a partir dos 6 meses a criança deve dormir sozinha. Que há situações excepcionais, sem dúvida. Há situações de abandono, há situações de crianças adotadas em que nós aconselhamos que as crianças devem dormir com os pais. Mas, na maior parte das vezes, o que é difícil é explicar aos pais que as crianças, para desenvolverem a sua autonomia, o conhecimento de si mesma, a criança precisa dormir sozinha no seu quarto. É saudável para todos? É saudável para todos, não é? Corta-se os laços de dependência com as figuras parentais, a criança descobre o seu verdadeiro eu, o que é ser criança, o que é ser filho e que é um ser independente também do pai. Nós costumamos dizer aos pais que as crianças têm o nome do pai e da mãe, mas também têm um nome próprio. Tem uma identidade própria, não é? Exatamente. E ao colocarmos uma criança muito tempo a dormir com os pais, a criança perde a sua Claro. identidade. A partir dos muito 6 mais meses, difícil. dormir no seu quartinho. A partir dos 6 E pelo meses. menos a partir dos 30, dormir na sua casinha, não é? Antes dos 30, 30 Convém aos antes. Mas 30. eu já estou a ir levar a faísca. Convém Eu antes, tenho não é? primos que vivem em França, já vivem sozinhos. Eu fui para a faculdade, também vivo cedo sozinha, pai, desde os 17. Os meus primos já, pai, desde os 14, 15. Sim, muito bom. Pois, acontece. Parece novo para nós, não é? Mas é assim mesmo. Senhora enfermeira, muito obrigada. Gostei muito de a conhecer. prazer. Tem um ar muito meiguinho. As mães devem adorá-la. Os seus pacientes devem adorá-la. Não adoram? Os pequeninos, sim. Os pequeninos também. Eu trabalho com os pequeninos, Os pequeninos, principalmente. muito bem. Um aplauso então para a enfermeira Flor Bela. Obrigada. Um beijinho, obrigada.